E às vezes, a maior traição que a gente sente não é do outro, é quando a gente se abandona, se auto-abandona, quando a gente ignora aquela intuição, aquela sensação ali, quando, como se o coração estivesse falando uma coisa, mas a gente não dá atenção. É como se a gente realmente ignorasse aquela intuição que é tão forte em todos, quando a gente se desconecta da nossa própria verdade só para manter o controle, só para ficar ali na defensiva. Isso gera um desalinhamento extremo entre o coração e o plexo solar, que é entre o sentir e o agir. A ferida da traição, ela não fala apenas em relacionamentos amorosos, ela fala sobre confiança em qualquer que seja a pessoa, em si, no outro e até na própria vida. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. Estou aqui com as minhas parceiras, a Cintia Almeida e a Alexandra Fogatti, e nós estamos hoje dando continuidade à série, né, sobre as 5 feridas emocionais que a gente vem falando, né? Já falamos sobre a rejeição, o abandono e a humilhação, e hoje nós vamos falar sobre a traição. E antes da gente entrar, né, no assunto, aí no que tem bastante coisa para a gente trazer aí sobre essa ferida, né? Gostaria de saber, conta aí para nós, como que tem sido essa série para vocês, né? Vocês já conseguiram identificar, né, algum comportamento, algum hábito, né, que acione, né, essa ferida? Conta aí para nós, a gente gostaria muito de saber. Então vamos lá. A traição ela está muito relacionada com relacionamento, né? Então, normalmente são pessoas que não conseguem relaxar, né, numa relação, têm dificuldade de confiar, mesmo quando a pessoa não deu motivos concretos, né? Então, ela já percebeu que precisa saber prever, controlar, né? Como se algo não pudesse sair do lugar em nenhum momento, né? São pessoas que vivem prometendo para si mesma que nunca mais serão ingênuas, né? Que nunca mais serão é, passadas para trás, né? Nunca mais serão traídas, né? E elas às vezes sentem até que são frias, mas isso não é frieza, não é exagero, né? É simplesmente a ferida que está tentando proteger você, né? Então, a raiz dessa ferida, ela começa lá atrás, né? Então, lembra que a gente falou que a rejeição ainda começa até antes da criança falar e às vezes até no útero, né? Se de repente tem uma gestação não desejada, a criança já pode se sentir rejeitada lá no comecinho, né? O abandono, né? Ali na fase também a partir dos 3 anos. E da mesma forma, a traição também começa lá quando ainda é criança, né? Quando a criança ela experimenta alguma quebra de confiança, né? Então, não precisa ter sido uma grande traição, né? Então, muitas vezes foram micro rupturas, né, que se repetiram. Então, por exemplo, um cuidador que prometia algo e não cumpria, um adulto instável, que dizia confia em mim, né, mas não acabava não atendendo, né, os combinados, uma figura forte para essa criança, né, que a protegia, mas também intimidava ou a criticava, né? Então a criança ela conclui silenciosamente que não é seguro, né? Não é seguro depender, eu preciso me antecipar, se eu confiar demais, eu vou me machucar, e assim nasce o controle e esse mecanismo de defesa, né? Então, controlar para essa criança vira sinônimo de segurança. Então, ela está, né, buscando a segurança o tempo todo e por isso ela se torna uma pessoa extremamente controladora, né? Então, e prever vira uma tentativa de não reviver aquela dor, né? O tempo passa, a criança cresce, mas o corpo emocional continua reagindo como se ainda estivesse naquele cenário antigo, né? Agora vamos passar aí para a Chan para ela trazer um pouco mais sobre essa ferida para gente, né, Chan? É isso aí. E aí vamos falar um pouco nessa vida adulta, né? O que essa ferida aí que foi criada em torno dos 4 aos 6 anos, né? Foi reverberando ao longo do tempo, né? Essa ferida adulta, ela vai tornar a pessoa, vai fazer a pessoa criar uma máscara de força, de controle, aonde não pode se apresentar a fragilidade. Então, vulnerabilidade é zero. A pessoa não gosta de mostrar a vulnerabilidade dela, né? Porque ela tem que criar essa capa, essa couraça, né? De proteção. Então, a pessoa, ela vai assumir com esse controle, com essa força, ela vai assumir o quê?
liderança. Ela quer resolver tudo, ela não gosta de depender de ninguém, ela quer estar sempre no comando, ela vai fazer tudo para manter o controle, né? Mas internamente, no fundo, ela está fazendo tudo isso por causa de quê? Porque ela tem um medo profundo. Ela tem medo de ser de novo traída, né? De alguém ser desleal com ela. E isso faz a sentir-se desvalorizada. Então, ela está em total é, ação de proteção. Ela está se protegendo de sentir de novo aquela traição, né? E aí, na vida adulta, isso pode aparecer de diversas maneiras, né? Como comportamento. Então, por exemplo, pessoas que são muito ciumentas, né? Elas estão sempre buscando ter prova que o outro realmente está falando a verdade, realmente está cumprindo o que se comprometeu. Por quê? Porque na ferida da traição, a lealdade, né? Conversa muito, né? Então, ela é como se ela o tempo inteiro quisesse saber se a pessoa que está do lado dela está sendo leal ao que ela acha que é necessário, né? E aí, essa necessidade também que as pessoas têm de saber tudo sobre o outro. Conhece alguém assim, né? Tem uma raiva intensa, que quando alguém muda um combinado, fica puta da vida, tem aquela reação assim, absolutamente, porque está saindo do controle, né? Está saindo do que estava combinado dentro dela. Então ela sente aquilo como uma verdadeira traição. Ela tem uma dificuldade pelo excesso de controle, logicamente, de delegar qualquer coisa, né? E ela está o tempo inteiro, como eu falei, realmente testando o parceiro, testando sempre para ver se ele está leal ao que está combinado, ao relacionamento. E também aparece também como romper antes de correr o ciclo de ser abandonado. Então, quando ela percebe que a traição, que a lealdade está ameaçando de alguma forma a força que ela tem, o controle que ela tem, ela já se antecipa, né? Ela já abandona o relacionamento, ela já cai fora desse relacionamento para não ter o perigo de se sentir traída, né? É como se existisse um constante radar, tá sempre ligado, buscando situações para não se sentir traída, para não perder o seu controle, né? O que a gente sabe que é uma ilusão, né? Porque esse controle cansa e pesa. E aí, qualquer pequena coerência, né, qualquer coisa que ativa essa memória emocional, ela já tem reação, né? Tudo sempre para quê? Para a pessoa não ser traída, né? Para a pessoa até no sistema de controle de defesa, o mecanismo de defesa como a Lê trouxe, é como se eu já quero me antecipar. Então, se eu vou trair, já deixa eu fazer uma ação primeiro, e se for necessário até mesmo trair. E como que ela vai fazer isso? Então, como ela vai fazer isso? Omitindo, mentindo, né? Escondendo os seus sentimentos, manipulando situações, escondendo mesmo que no fundo, ela está fraca e com medo, né? Porque, na verdade, né, ela faz isso porque é uma forma dela não se entregar, né, dela não mostrar que ela tem medo, que ela tem muito medo. E para a gente sair do medo e entregar o controle, a gente precisa confiar. E isso não é permitido aqui nessa ferida, né? Então, a questão é que o controle, ela dá uma sensação momentânea de poder, mas mantém a pessoa em estado constante de alerta. E é isso que pesa muito nessa máscara. Cíntia, quer continuar agora? E agora a gente vai falar um pouquinho mais, só que olhando pelo aspecto do campo energético espiritual, porque a gente percebeu que essa ferida, ela impacta principalmente o nosso plexo solar, que é justamente ali onde a gente traz o nosso poder pessoal e a nossa autoconfiança. Então eu queria trazer uma pergunta para você. Você sente uma tensão abdominal constante, uma rigidez corporal, uma dificuldade de relaxar, a sensação de estar sempre em alerta, sempre esperando que alguma coisa vá acontecer, como se quisesse antecipar alguma coisa? É como se nosso campo energético ele criasse uma armadura mesmo, só que vibracional. O coração ele sente, ele sabe o que está se passando, mas ali o plexo solar ele fica ali.
como se fosse um exército protegendo, deixando a gente rígido, deixando a gente ali sempre em alerta. E no nível espiritual, essa ferida também fala muito sobre confiança na própria vida. Quando há quebras repetidas de confiança ali na infância, com várias decepções, com sensações de traições, como a gente já trouxe, acaba surgindo uma crença que é muito enraizada, que é muito lá de dentro, como o mundo não é seguro, eu não posso confiar nem no invisível, ninguém é passível de confiança. E aqui vai ficar um ponto muito delicado, que às vezes a maior traição que a gente sente não é a do outro, é quando a gente se abandona, se autoabandona, quando a gente ignora aquela intuição, aquela sensação ali, quando, como se o coração estivesse falando uma coisa, mas a gente não dá atenção. É como se a gente realmente ignorasse aquela intuição que é tão forte em todos. Quando a gente se desconecta da nossa própria verdade, só para manter o controle, só para ficar ali na defensiva. Isso gera um desalinhamento extremo entre o coração e o plexo solar, que é entre o sentir e o agir. A ferida da traição, ela não fala apenas em relacionamentos amorosos, ela fala sobre confiança em qualquer que seja a pessoa, em si, no outro e até na própria vida. Ela sente que até a vida dela é passível de sofrer uma traição. Tamanha a insegurança que a pessoa traz com esses traumas que são gerados ali desde a infância. E curar essa ferida não significa que a gente tenha que ficar ingênuo, tenha que acreditar em tudo, achar que o mundo é maravilhoso. Não, mas é saber diferenciar o que ficou no passado, aqueles traumas que a gente viveu no passado, aquilo que nos causou essa sensação do presente, do hoje, daquilo que a gente consegue perceber e já diferenciar como adultos que somos agora. E perceber que nem toda a frustração ela é deslealdade, ela é desleal. Ela tem um ponto de vista e a gente tem o nosso. Então, tentar também analisar por esse lado de se colocar um pouquinho no lugar da pessoa, no sentido de tentar entender por que que ela fez isso. E com isso a gente começa a se curar no sentido de começar a querer confiar nos outros também, não querer ter esse controle o tempo todo, né? Porque a verdadeira força não é aquela que a gente precisa controlar, vigiar, olhar tudo de sustentar a nossa vulnerabilidade, mas com consciência, porque todo mundo é vulnerável, né? A gente não tem certeza de nada, a gente presume alguma coisa, a gente pensa em alguma coisa, mas aquele controle das situações como a gente acha que a gente tem, isso não acontece. E é por isso que muitas vezes a gente se frustra e fica ainda mais preso nessa ferida. E, então, eu queria deixar umas reflexões aqui para nós todos fazermos juntos. E em que momento você decidiu que precisava controlar para se sentir seguro? Tenta lá voltar e buscar e perceber essa situação para você ver que às vezes era uma impressão que você queria, era uma coisa que você queria do outro, mas que o outro talvez tenha feito não da maneira que você imaginou ou que você desejava. O que aconteceria se você soltasse, relaxasse um pouquinho? Você está protegendo o seu coração agindo assim? Ou está só aprisionando a energia? Porque muitas pessoas sentem essa tensão, essa contração, até muscular mesmo, mas é essa energia estagnada, porque não está deixando o coração sentir, o coração ser livre, querendo mais uma vez ter o controle de tudo. Então, talvez a cura para isso pode começar quando a gente transformar esse controle numa confiança consciente, sabendo que a gente não controla tudo, que a gente pode sim tomar as decisões, devemos tomar as decisões, mas não com aquela sensação de que está tudo no nosso controle. Porque daí você vai perceber que segurança não vai nascer dessa vigilância, desse tempo todo querer olhar, controlar e se antecipar das coisas, e sim da sua reconexão com o seu próprio centro, com o seu próprio eixo, com o seu próprio alinhamento.
Então, hoje a gente queria dar esse recado no sentido de que essa ferida que é tão presente, né? Muito mais do que a gente pensa, né? Mas porque quem na criança, né, não falou, depois a gente passa, depois eu te dou, na volta, né, a gente Na volta a compra. gente compra. E só ouvir isso já nos faz sentir que fomos traídos, né? É. Porque se falou e não fez, é São uma as traição, pequenas principalmente quebras para criança, de combinados, né? de combinado, que para o adulto muitas vezes não faz diferença, né? Uhum. Ou é uma brincadeira, ou é uma coisa leve, mas para a criança é uma coisa muito valorosa, né? Que significa muito, e quando não faz, ela começa a se sentir já nessa vulnerabilidade, dessa insegurança. Então, hoje a gente vai ficando por aqui, né? A gente queria só pedir para quem ainda não acionou o sininho, para ir lá acionar, porque a gente toda semana tem vídeo novo, principalmente esses últimos, né? Que a gente está fazendo essa série sobre esse livro. E quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve lá, porque a gente assim consegue espalhar esses vídeos para mais pessoas possíveis para ajudar, que esse é o nosso intuito aqui desde o início. Né, meninas? Obrigada mais uma vez e até semana que vem, então, com a próxima ferida. É isso aí. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.